muito bom dia! Estamos começando mais um programa TV News. Do Alto das Comunicações, aqui em Itabuna, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você nos assistindo através do canal 24.2 ou através da operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Não esquece, através do nosso canal do YouTube, você consegue então fazer a sua inscrição, ativar o sininho e receber todas as notificações assim que entrarmos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo e, claro, partilhando muitas notícias, muitas informações com quadros especiais. Falamos sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, tem direito, tem esporte, tem um pouquinho de tudo por aqui. Além de poesia, cinema, aquele dia especial com indicações de filmes, entrevistas também, muito importante para a gente, com especialistas e, além de tudo, o nosso programa aqui diário, que dá também para você falar através do chat uma opinião, seu feedback, o que você deseja assistir por aqui. Então, pode deixar também a sua sugestão. Através do nosso Instagram, somos uma grande família. Por lá temos trechos de nossas entrevistas, temos trechos também aqui de nosso programa. Então não esquece, através do seu Instagram, TV Play Oficial, a gente tem esse encontro marcado, a gente bate um papo legal e a gente se familiariza cada vez mais. Através também da sua galeria de aplicativos, dá para instalar o app TV Play Brasil. Por lá você consegue conferir em tempo real ou a nossa programação com reprise. Dá para você pausar, voltar, dá para relembrar aquele assunto, tirar a dúvida, adiantar, pausar, enfim, tudo isso a um clique do seu smartphone, tablet ou notebook, aonde e quando você quiser. Então, por isso, entra agora através do app Play Store e instala o TV Play Brasil para não perder nada, ficar por dentro então de todas as notícias. Olha, eu já quero iniciar aqui os nossos destaques do dia com a notícia, então, que tem abalado aí as redes sociais e tem repercutido muito. Olha, um homem foi preso, então, durante o seu casamento. Ele estava ali num dia feliz, um dia de comemoração. Ele estava em um dia com amigos, família, e quando, de repente, a polícia chega e impede que a festa aconteça. Durante esse momento de celebração do seu casamento, de uma união, este homem foi preso, então, por descumprir, então, a medida judicial e também por não pagar a pensão. Ele já tinha um prazo em atraso, a justiça, então, tinha colocado um prazo para que esse valor ele fosse pago. Além de que, do outro lado, existe uma criança, essa criança precisa se alimentar. Durante esse período, a mãe estava incessantemente tentando contato então com ele, tentando falar sobre as necessidades do filho, contando a ele que estava difícil para ela pagar as contas, criar a criança, e também ele tinha aí, olha, algum período já sem o contato com o filho. Então, que durante esse momento ali de celebração do casamento, a polícia então foi lá e fez o papel que tinha que ser feito. Ele foi conduzido então para a delegacia, após então ser acusado de não pagar a pensão. A gente fala sobre pensão e a gente sabe a importância de uma criança ter esse contato pai e mãe. E eu falo contato porque são obrigações dos dois lados. A mãe, ela cuida, ela ama, ela acalenta, ela educa, ela ensina, ela alimenta, ela gera e ela é quem dá ali todo o suporte durante esse período de vida. Então, apesar aí dela ter tido essas tentativas anteriores em uma conversa amigável, de que ele pegasse a criança, que também ele ajudasse em relação aos alimentos, em relação às roupas, medicamentos da criança, mas ele não tinha então ali em mente fazer esse pagamento. Quando ela entra com pedido na justiça, ela presta a ocorrência, entra com pedido e esse pedido então aí, olha, foi atendido. A justiça, ela tem um prazo certo, ela tem um período até
para que você não ultrapasse, não extrapole o limite, então, da outra pessoa, os direitos da outra pessoa. Então, a ex-mulher dele falou que ele já tinha ali essa dívida desde o ano de 2019. A gente não fala de uma dívida de 1 mês, de 2 meses, de 1 semana. Não é um atraso pequeno. Olha, são quase aí, nessa conta, nessa brincadeirinha, quase 6 anos sem pagar uma pensão. Então, ele já tinha muito tempo ali, muitas tentativas de conversa. A justiça já havia expedido também ali o prazo. Então, ele não colaborou nem com a mãe, não fez um acordo com a mãe extrajudicial. A mãe tentou diversas tentativas dela. Ela conta também um relato que foi pedido a ele, inclusive anteriormente ao casamento, de que a criança estivesse no casamento, de que ele pudesse então colaborar com toda a situação, mas ele acabou não ajudando. Então, ele não cumpriu com a obrigação do pagamento desde o ano de 2019. Quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente precisa entender. A pensão alimentícia é para igualar, é equivalente ao padrão de vida pai e filho. Pai não é o genitor, pai é pai e mãe. E a criança precisa ter o mesmo padrão, a mesma qualidade de vida que o pai e a mãe. Então, se o pai estava numa festa luxuosíssima, casando, comemorando um dia de tanta felicidade, o filho nem na festa estava, nem com as suas obrigações o pai também estava cumprindo. Então, essa é uma situação que é muito complicado e que, além de tudo, ele ainda tentou fugir da polícia quando ele observa ali, olha, chegando, uma movimentação, as viaturas. Então, ele observa aquilo, ele já entende. Ele tem um mandato, então, de prisão expedido contra ele. Então, ele observa ali chegando as viaturas e ele tentou fugir ao perceber, então, a presença da polícia, mas ele foi preso e levado, então, à delegacia e que agora ele também está aí, olha, sob a justiça, sob os comandos da justiça. A prisão, ela vai ser e foi concedida. Agora, cabe a ele entrar, então, com esses danos aí, pagar realmente a sua obrigação. Até o momento, ele está, então, à disposição da justiça. Cássio, mostra pra gente aí, então, um vídeo de um advogado que ele é especialista, então, em direitos da família. Ele conta sobre o prazo de pensão atrasada. Você recebe a intimação com o pedido de pagamento, com o prazo, o que acontece? Até mesmo para você de casa, olha, acontece algum problema, perdi meu emprego, estou sem uma fonte de renda para poder ajudar o meu filho, estou com a pensão atrasada, e agora o que vai acontecer? Quanto tempo eu tenho para pagar? Após a indenização, como é efetuada a prisão? Então roda aí pra gente, para você de casa, olha, já há tempo. Tem prazo? O que acontece se não pagar? Tem prazo e o prazo é muito curto. A partir do momento que você recebe uma intimação do oficial de justiça para pagar pensão atrasada, você tem apenas 3 dias para fazer esse pagamento ou apresentar a sua justificativa, que é basicamente a defesa na execução de alimentos. Mas doutor, apenas 3 dias? É isso mesmo, o prazo aqui é bem curto mesmo, porque do outro lado tem uma criança que... Exatamente, é um prazo então que é equivalente aí a 3 dias após essa intimação com o pedido aí de prisão. Ou seja, se nesses dias você não tiver ali uma conversa, você não fizer uma negociação judicial ou então com a mãe ou pai do seu filho para conseguir ali, olha, conter os ânimos e, além de tudo, manter as obrigações em dias, vai acontecer da polícia bater no seu endereço, na sua portinha, vai lhe procurar no trabalho. Você se torna um foragido da polícia. Qualquer lugar que você estiver, tenha certeza. Polícia sendo informado, você vai ser preso. No seu estado, fora do seu estado, pensão alimentícia é obrigação, sim. Pensão alimentícia assegura de que a criança ela vai ter um padrão de vida com direitos iguais aos pais. O pai come, o pai bebe, o pai dorme numa cama, o pai se enrola com o cobertor. Então, a criança também. Ela vai comer,
ela vai dormir num cobertor, enrolada, ela vai ter uma cama, ela vai ter um lençol, ela vai beber a água. Então eu falo sobre coisas que são do nosso dia a dia e são para a sobrevivência. A gente não está falando da criança ter passeios, da criança comprar milhares de brinquedos, não. A gente está falando de sobrevivência, comida, o que beber, ter uma cama, ter um lar. Então, o que é constituído no lar, no meio de sobrevivência, no que se viver é o que se cobra em relação à pensão, de que a criança ela consiga comer, beber, dormir, ter vida e não só sobreviver, mas sim viver. Então, a gente fala aí, olha, que é melhor você de casa, papai, mamãe, sentarem, conversarem amigavelmente, combinarem um valor, se ajudarem. Seu filho é um presente, o filho não é uma obrigação. Filho é uma dádiva, aquele sorriso bonito, você se olha olhando para a criança, é um pedaço seu. Então, papai e mamãe, conversem amigavelmente, tentem então ali, olha, de alguma forma se ajudar. E que com certeza a gente não vai trazer assim casos mais de prisão por não pagamento de pensão, por pensão atrasada, porque você, telespectador da TVI, é esperto. Com certeza você também aí, olha, sabe que as suas obrigações de papai, as suas obrigações de mamãe têm que estar sendo feitas da maneira correta. E a gente não vai trazer mais esse assunto porque a gente aqui, olha, gosta de fazer tudo nos conformes, né? Então esse é um combinado nosso. Melhor a gente acertar as coisas em casa, as arestas em casa, do que prolongar e dar no que deu, né? Então fica já essa diquinha aí para vocês de casa. Olha, um outro assunto que eu quero conversar aqui com vocês também é sobre uma operação da Polícia Federal. A Polícia Federal, então, ela montou e cumpriu uma operação em Salvador para entender e minimizar os danos de um roubo aí, um rombo superior a 10 milhões de reais na Caixa Econômica. A Polícia Federal, então, deflagrou uma operação para entender o que estava acontecendo após algumas medidas serem tomadas dentro da Caixa Econômica para conter ali o rombo que é já superior a 10 milhões de reais. Sabe aquele famoso golpe do Pix? Então, esse golpe ele já vem sido aplicado aí em diversos locais aqui do nosso país. O que acontece é que dessa vez a Caixa Econômica de Salvador sofreu essa perda gigantesca. Então, para desarticular esse esquema então de fraude bancária contra a Caixa Econômica, resultou aí nesse prejuízo de 10 milhões de reais aos cofres públicos. Além de tudo, a gente também sabe que existe ali aqueles esquemas de Caixa 2. O esquema de Caixa 2 dentro da política, existe ali a lavagem de dinheiro, então tudo isso foi juntando. Golpe de Pix, lavagem de dinheiro, Caixa 2, e acontece que a Caixa Econômica de Salvador teve um rombo superior a 10 milhões de reais. Olha, como que funciona então, Pérola, o novo golpe aí sendo aplicado? O grupo criminoso acessa o sistema ali da Caixa Econômica Federal, usando então as credenciais de gerentes para cancelar de forma ilegal a averbação de empréstimos consignados de servidores públicos, utilizando então um esquema de portabilidade de consignados. Eles prometiam ali a quitação de empréstimos antigos e a liberação também de valores adicionais. Após a contratação então desses novos empréstimos, os contratos eram registrados como quitados de forma fictícia. Eram quitados ficticiamente, permitindo a liberação então de novas margens e causando ali o acúmulo também de dívidas, prejudicando a saúde financeira dos servidores. Deu para vocês entender? Então, eles acessavam tudo ali, faziam então de uma forma fictícia parecer que esses novos empréstimos, eles foram quitados. Ficava tudo bonitinho ali,
só que por baixo do pano. Após esse período, as dívidas iam aumentando e os juros abusivos, vocês já imaginam como é que ficava. Além de tudo, a Polícia Federal também disse que os crimes praticados por essa organização criminosa incluem estelionato, invasão de dispositivo, estelionato contra a Caixa Econômica Federal e também um crime de organização criminosa. Então, a gente fala aí de um grupo que é especialista ali, olha, nas redes sociais, no meio eletrônico, consegue acessar com credenciais de gerente. Então, assim, é uma operação que vem sendo aí estudada. Quando essa operação é deflagrada, é porque ela já estava sendo observada há algum tempo. Então, a quadrilha, ela já estava na mira da Polícia Federal já há algum tempo. E só agora a polícia, então, fala, olha, opa, a gente consegue aqui puxar e vai entender de onde é que está vindo. Então, ele já tem ali uma base de o que é e quem são esses pertencentes aí a essa organização criminosa, crime de estelionato. A gente sabe ali, olha, existem diversos crimes relacionados agora a esse meio digital e que é tudo muito simples, tudo muito fácil. Até ontem eu assistia também, além de trazer informações, eu gosto de assistir essas informações falando sobre um menino, um garoto de 16 anos que aplicou um roubo ali multimilionário. O menino acessava ali as contas de servidores e ele aplicava o golpe de uma forma que ninguém conseguia observar. Ele mandava um e-mail se passando pelo banco, ou ele mandava um e-mail ali de algum aplicativo, a pessoa acessava. E só ao acessar, meu amor, ele já tinha acesso à sua conta. E ele não pegou assim, olha, um dinheirinho, um menino, 16 anos, a gente pensa assim, né? 16 anos, fez algo. Não, ele já tinha noção do que ele estava fazendo claramente, senão ele não teria feito o crime de estelionato. Agora, além do que ele estava fazendo, existiam pessoas contratadas que trabalhavam atrás da imagem dele, ou seja, ele fazia ali o negócio grosso, a parte grande, a mais difícil, e essas pessoas contratadas por ele faziam ali, olha, o papel de ir até agências bancárias, o papel de ter um primeiro contato e até mesmo de entender como é o padrão de vida dessas pessoas que ele estava praticando esses golpes ali do Pix, esses golpes de invadindo realmente a privacidade da pessoa. Então ele fez aí um roubo multimilionário. Agora a polícia tenta desarticular essas quadrilhas, até porque quando pega, por exemplo, nesse caso que pegou o menino, ele que era ali a cabeça de tudo. Mas existem outras pessoas também que já estão aprendendo o negócio. Então, assim, a polícia tenta desarticular para que diminuam esses casos. A gente sabe, para o mal, as pessoas usam a inteligência. Se usasse para o bem, se usasse para ajudar as pessoas, a inteligência que tem, a expertise nas redes sociais, as expertises nos eletrônicos, nossa, eu acho que esse mundo estaria muito bem. A gente teria mais esperança na humanidade. Mas ele utilizou uma inteligência, um QI avançadíssimo para o mal, para o errado, né? Então, além disso, além de Salvador, mandados também foram cumpridos em todo o Brasil, inclusive em Minas Gerais também, em Belo Horizonte, aconteceu aí uma operação com a Caixa Econômica de lá, tá? Um valor ali também bem alto e que a polícia ainda não conseguiu entender como que foi feito por lá. Mas ao todo foram 7 mandados de busca e apreensão aqui em Salvador e em Belo Horizonte, com o objetivo então aí de desmantelar essa organização criminosa que é composta então até o momento por 21 investigados. É complicado, né, gente? A gente viver num mundo como esse, em que as pessoas elas utilizam dessa inteligência, dessa capacidade ali para acessar as redes sociais, para entender sobre essa tecnologia toda que a gente tem acesso hoje, que foi um avanço muito legal. O avanço tecnológico, ele te permite diversas coisas, inclusive cuidar da saúde, ter qualidade de vida, ter convivência com pessoas, a pessoa que está lá em outro país, um familiar que viajou, alguém que está em outro estado, em outra cidade.
lhe permite uma infinidade de coisas, inclusive abre portas também para o trabalho, mas que infelizmente a gente observa, né, o quanto as pessoas elas são deprimentes. E falando ainda sobre crime organizado, eu quero falar com vocês sobre um caso que é de um ex-policial do BOPE, que ele então foi preso aí por ajudar e também por treinar traficantes no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, ontem, a Polícia Federal ela fez então uma operação para entender e desarticular essa quadrilha. Quando a polícia faz essa operação, a polícia descobre que quem eles estavam procurando, que passava esse treinamento do Exército, que preparavam esses traficantes, se tratava de um ex-policial do BOPE. Então a casa caiu então lá no Rio de Janeiro para esse ex-policial do BOPE. Ele foi preso então pela polícia. Eles montaram ali uma operação de contenção, desarticulando ali quadrilhas, desarticulando a organização criminosa, e descobre então também esse treinador não era mais ninguém do que um ex-policial do BOPE, policial que passa ali por um treinamento específico, um treinamento que realmente é difícil, não é qualquer um que entra no BOPE, tem toda uma questão também psicológica da pressão, que olha, é uma tristeza quando a gente traz essas notícias, né? Quando a gente fala da milícia. A milícia no Rio de Janeiro, ela controla ali grande parte das facções criminosas, as favelas, os morros, e a gente sabe que a gente vê que essas facções criminosas, elas têm um crescimento ainda maior pela ajuda da polícia. E quando a gente fala da polícia, não é a polícia verdadeira, não é a polícia que está pronta para cuidar de você, que está pronto para proteger o seu patrimônio, que está pronto para proteger a sua vida, os seus familiares, de quem você ama. É, infelizmente, os milicianos. São essas pessoas que são aí corrompidas pelo dinheiro. Esse policial, ele é apontado, então, aí como peça-chave na logística e também no treinamento de criminosos que são ligados, então, ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Além de manter também uma aliança forte com traficantes ali, olha, do Complexo da Penha. Ou seja, a gente fala aí de uma pessoa que tinha uma articulação muito grande ali no mundo do crime. Ele também é investigado por lavagem de dinheiro, suspeito também de utilizar ali uma empresa de vigilância patrimonial como fachada para essas atividades ilícitas. Ou seja, essa empresa aí que cuidava dos patrimônios em São Paulo e também no Rio de Janeiro, que era onde tinha a sede, era somente de fachada. Era para manter ali as atividades ilegais com o dinheiro lavado. Além disso, também teria controle sobre empreendimentos imobiliários na região. Esse ex-policial ele foi preso em 2022, mas acabou sendo solto e em 2023 ele foi expulso então da corporação. A gente fala que a segurança pública ela é um problema do Estado. Quando a gente fala Estado, a gente se refere às autoridades legais, seja aqui da Bahia, Salvador. Quando a gente fala Salvador, a gente vai direto governo do Estado. Governo do Estado precisa cuidar da população. A gente vê essas organizações criminosas tendo um alto índice de treinamento. As armas que chegam pesadíssimas, armas que são do Exército. E a gente se pergunta, quando que o Estado vai reter? Quando que o Estado vai enxergar aí a gravidade e o quanto essas organizações criminosas elas têm avançado? Eu me referi aqui a Salvador, eu me referi aqui à capital baiana, eu me referi aqui às nossas cidades do sul baiano, porque a gente passa por um momento agora muito delicado. Uma estudante foi morta e eu noticiei aqui para vocês ontem. Ontem aconteceu o enterro da jovem, no finalzinho já, na tarde. Ela que foi morta ali enquanto ia ao trabalho numa segunda-feira comum, quando de repente começa ali um tiroteio na Avenida Paralela, a avenida que dá acesso a bairros importantes em Salvador.
É uma avenida muito movimentada, uma avenida que passam milhares de pessoas durante todo o dia. E era mais um dia comum, a jovem com sonhos, com idealizações, com realizações, com amigos, com amores e com pacientes, quando de repente ela é atingida por uma bala perdida e culmina então ali em uma semana a jovem internada na UTI em estado grave, precisando de doação de sangue, que agora, infelizmente, não resiste aos ferimentos, não resiste ao fato que foi mais uma vítima de bala perdida. Por que eu me referi aqui à Bahia? Justamente por esse fato, porque foi um caso que quando a gente se coloca no lugar, você indo ao trabalho, você de casa, saindo de manhã ali com sonhos, olha, eu tenho tal coisa para resolver, eu tenho tal problema para solucionar, eu tenho que voltar para casa para almoçar, eu tenho que ir para casa à noite descansar, porque eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho filho, eu tenho esposo, eu tenho uma esposa. Você idealiza o seu dia. E essa jovem, a Larissa, ela idealizou mais uma vez. E o crime foi lá e ceifou mais uma vida. Então, um ex-policial que ele foi preparado, ele tinha um treinamento ali, olha, de guerra. Treinamento do BOPE, mexe com o psicológico, precisa de uma aptidão física, emocional, não é um treinamento qualquer. Existe ali todos os critérios e são fundamentais para que você entre nessa corporação. E esse ex-policial, além dele fazer parte aí desse esquema criminoso que ele fazia a lavagem do dinheiro ali, a gente sabe também que ele fazia o treinamento, era ele quem treinava ali integrantes da facção para lutar com a própria polícia. Então, a gente vê os vídeos aí, olha, nessas favelas do Rio de Janeiro, nessas comunidades, e a gente observa a quantidade de tiro. É tiro para cima, é tiro para baixo. E assim, infelizmente, quem fica acuado é a população. Quem sofre no meio disso tudo é a população. É o pai de bem, a mãe de família, é o cidadão de bem que todos os dias trabalha, luta para ter uma vida digna. Mas que, infelizmente, enquanto essas coisas continuarem acontecendo, crime organizado, milícia, o Estado não se importar com a população, a gente vai continuar vendo vítimas de bala perdida, milicianos, organização criminosa com um arsenal do Exército e gente do Exército vendendo as armas, facilitando o acesso, dando apoio, enfim, a gente observa que o sistema se inflama. A gente observa o quanto o sistema ele tem dificultado cada vez mais que o cidadão de bem ele tenha uma vida. E a gente não vive mais, a gente vive com medo de sair nas ruas, a gente vive com medo de um assalto, a gente vive com medo de um tiroteio. Enfim, o cidadão de bem é quem vive acuado, né? É a gente que vive numa prisão. A gente não quer sair de casa com medo ali de acontecer algo. Você deixa seu carro estacionado, você não sabe se volta e o carro vai estar lá. A moto, meu Deus do céu, quantos roubos não acontecem? Celulares, gente, sair com celular na rua é um medo terrível. Você volta para casa, ufa, não fui assaltada, graças a Deus. Mas os índices mostram aí. E as violências, os roubos aí, seguidos de morte. A gente vê diversos. Inclusive, recentemente aqui em Ilhéus, uma moça que foi assaltada e morta na mesma ocasião ali por um meliante, um bandido. Então é tudo muito triste, é tudo muito difícil. Isso é uma questão que o Estado precisa cuidar com urgência. Hoje também é dia de bem viver com Priscila Cel. Pode rodar a vinheta e vem aí diquinhas especiais de saúde, cuidado e bem-estar. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. E por aqui estamos de volta com a nova temporada do Bem Viver, mais entrevistas, com muitos conteúdos para vocês. Hoje o nosso tema, vamos falar sobre dor, medicina da dor. A dor é um tema universal, é um problema que afeta muitas pessoas em todo o mundo. E
certamente, alguma vez na vida, você já deve ter passado por algum processo de dor. E a medicina da dor, ela é uma especialidade médica que ela tem esse cuidado, essa atenção o diagnóstico e o tratamento de pacientes que têm dor e precisam ter melhora na qualidade de vida. Hoje vamos falar com uma especialista que vai falar aqui quais são as principais queixas que ela ouve em seu consultório sobre dor, quais são as causas e também as alternativas às abordagens terapêuticas para poder tentar aliviar, para lidar com essa situação tão desconfortável que é a dor. Então, estamos aqui com a doutora Josiane Cristina. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Doutora, é uma satisfação nossa estar aqui, né? Termos você aqui conosco para compartilhar um pouco da sua experiência sobre dor. A medicina da dor é algo que cada vez mais tem crescido. Os estudos, né? A tecnologia também tem avançado bastante. E isso só vem a ser benéfico para os pacientes. Hoje nós vamos falar muito sobre vários tipos de dores aqui. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, falasse qual é a sua formação, sua área de atuação, para os nossos telespectadores te conhecerem um pouco mais. Obrigada pela presença de vocês, é um prazer estar aqui. Eu sou a doutora Josiane Cristina, sou médica, anestesiologista, especialista em dor e em acupuntura. Então, nós realizamos os tratamentos e diagnósticos para os mais diversos tipos de dores. Olha, doutora, parece até um pouco óbvio falar sobre dor, né? Vai falar de dor. Todo mundo sabe o que é sentir dor, né? A sensação, sim, mas falando tecnicamente, o que é a dor? Então, nós tivemos, inclusive, até uma alteração no conceito técnico do que é a dor. Porque antigamente a dor não era vista como uma experiência sensorial. E hoje, falando de dor, nas nossas experiências foi feito um estudo e tecnicamente hoje a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, geralmente associada a uma lesão ou não. E isso faz com que o organismo entenda que ele está em perigo e ele precisa tomar alguma providência. Então, é um mecanismo de proteção para o próprio organismo. E nem sempre só vinculado a uma lesão física, mas uma lesão emocional sensorial, que são voltado para uma abordagem mais ampla. Interessante que tem se notado um número maior de pessoas que relatam a queixa de dor. Isso tem uma associação com os tempos mais modernos, com a correria do dia a dia, com o estilo de vida, doutora? Nós temos uma relação íntima do estilo de vida com o comportamento, a durabilidade e o nível de dor. Eles estão intimamente ligados e é uma relação complexa e multifatorial. Por quê? O estilo de vida ele pode propiciar a dor, ele pode estar mantendo o quadro doloroso ou até piorarem as dores. Um paciente que é tabagista, que não pratica atividade física, que não tem um hábito de sono regular, que tem um estresse desencadeante, é um paciente em que as dores vão ficar piores, um paciente que a dor vai durar mais tempo. Então, assim, uma pessoa com estilo de vida saudável, com alimentação controlada, com hábitos bons, que pratica atividade física, com um sono regular, será uma pessoa com menos tendência a cronificar esta dor ou com uma menos tendência para que esta dor seja tão intensa. Ou que se torne crônica também, né? Ou se torne crônica, com certeza. Por quê? Hoje em dia nós falamos muito em obesidade. Mas a obesidade, para um paciente com dor, não é só um fator mecânico sobrepeso. A obesidade, por si só, é uma doença inflamatória. Então, ela gera citocinas inflamatórias. Então, um paciente perpetua o seu quadro de dor, não apenas pela sobrecarga mecânica da obesidade, mas por toda a reação inflamatória que esse indivíduo tem no organismo dele e que, além daquela dor, facilita para aparecerem novas outras dores. Então, por isso que nós sempre batemos nessa tecla da qualidade de vida, da nutrição, escolher melhor o seu alimento, escolher melhor o seu hábito de vida, porque tudo isso faz com que você não cronifique sua dor ou que, se ela já esteja cronificada, que ela tenha uma menor intensidade.
Essa informação da obesidade é válida até para sinalizar, alertar as pessoas, né, quem pensa que é só pela questão mecânica, como ela disse. Não, né, é um estado inflamatório. Então, essa pessoa obesa, ela vive um estado inflamatório, onde ela vai atrair até outras doenças, como a doutora falou aqui. Então, todas essas recomendações que ela está fazendo aqui, é sempre válido a gente ressaltar e repassar isso para quem precisa. Porque viver no estado de obesidade, além do tudo que você falou agora aí, né, doutora? Outras doenças também metabólicas podem vir surgir e só piorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Sim, inclusive, nos nossos diversos tipos de tratamento, a nossa primeira orientação é mudar hábito de vida. Mudar a alimentação, porque qualquer tipo de medicação ou tratamento que nós formos usar é como uma semente. Essa semente pode ter a melhor origem genética. Se ela vai para um solo inadequado, ela não vai ter o efeito desejado. Do mesmo jeito, os tratamentos. Nós temos diversos tipos de tratamentos, mas se nós não prepararmos o solo desse paciente, se ele não for um paciente com menos inflamação, com menos radicais livres, tudo que nós tentarmos pode não ter um resultado tão satisfatório por conta disso. Então, o preparo do solo, o manejo da mudança de qualidade de vida, a mudança alimentar é imprescindível para que um paciente tenha uma adesão e um resultado melhor do seu tratamento de dor, como de qualquer outra doença associada ao metabolismo, como hipertensão, diabetes, o controle da obesidade. Então, o preparo do solo é hoje um dos principais fatores que nós sempre procuramos fazer com que o paciente entenda, compreenda e coloque em prática. Excelente. Vamos falar aqui sobre a sua rotina de trabalho. O que é mais comum? Quais são os tipos de dores mais comuns, as queixas mais comuns que você ouve em seu consultório? Bom, hoje nós sabemos que 30% da população tem queixa de dores nas costas e que pelo menos uma vez na vida, cada indivíduo do mundo terá um episódio de dor nas costas, seja ela cervical ou lombar. Então, a causa mais frequente de procura no consultório são as dores nas costas, a lombalgia, a cervicalgia. Nós temos também uma procura muito grande por pacientes fibromiálgicos, por pacientes com dores faciais, com enxaqueca, cefaleias e de pacientes com artrite e artrose, porque são doenças de pacientes mais idosos e a nossa população hoje é uma população que está com uma sobrevida muito maior. Então, os pacientes vivem mais, mas eles são mais acometidos por essas doenças da geriatria, do envelhecimento do próprio corpo. E falou sobre a fibromialgia, né? Então, assim, eu tenho ouvido bastante, né? Parece que está mais em alta os estudos também têm mostrado, né? O diagnóstico está sendo mais preciso. Antigamente as pessoas se queixavam de dores e algumas pessoas falavam, é frescura, não, isso aí tá inventando, né? E hoje existe diagnóstico para fibromialgia. E eu conheço várias pessoas que são acometidas por essa doença. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre a fibromialgia, né? Junto com os telespectadores que querem entender. A fibromialgia é uma doença ou é uma condição, doutora? Vamos deixar, assim, os telespectadores bem atentos. Por quê? Porque a fibromialgia, ela entra numa classificação de dor que está sendo estudada. Então, quando eu falei lá atrás que nós temos dois tipos de dores, nós temos a dor aguda e a dor crônica. Quando nós designamos em dor aguda e dor crônica, nós estamos relacionando ao tempo de dor. Uma dor aguda, ela é um episódio, uma lesão que gera uma dor por um tempo limitado e que ela vai regredir após a cura da lesão. Ou seja, um paciente foi submetido a um trauma, uma fratura, ele teve uma dor aguda, essa fratura cicatrizou, é normal que a dor desapareça com menos de 3 meses. Uma dor crônica é uma dor com ou sem história de lesão aguda, mas que ela dura mais de 3 meses. Isso é a classificação em termos de tempo. Outra classificação, nós temos as dores que podem ser consideradas nociceptivas,
que são as dores relacionadas às dores agudas, com fator e com uma resolutividade. Ela teve uma lesão. As dores neuropáticas, que são as dores associadas aos nervos. E agora nós temos um outro tipo de estudo, que é a dor nocidisplásica. O que é a dor nocidisplásica? São essas dores que elas não se encontram nem na característica de nociceptiva, nem de neuropática. É uma mistura e uma alteração a nível cerebral que está sendo estudada por esse tipo de dor, que são dores como a fibromialgia, a enxaqueca, a síndrome da ardência bucal, a síndrome da ardência vaginal, da bexiga. Então, são dores de difícil manejo e tratamento e que elas não se caracterizam nem uma dor nem outra. Então, provavelmente, daqui 2, 3 anos, quando esses estudos finalizarem, nós teremos essa terceira classificação de dor em que se enquadra a fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma síndrome. Ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então, ela não é uma doença específica, mas uma síndrome que envolve não só os sintomas, mas sinais. O paciente tem sinais fibromiálgicos, tem características fibromiálgicas, ou seja, Quais seriam esses sinais? são pacientes que, além deles terem dores, eles têm o envolvimento sensorial e emocional. Não é necessário você ter um corte, uma lesão, para classificar como fibromialgia. A fibromialgia não tem lesão associada, ela tem alterações a nível cerebral desse mecanismo de dor, tanto do ponto de vista emocional, sensorial e do tipo de percepção que o cérebro tem sobre essa dor. Ela seria uma dor generalizada ou local, pontual? Então, o paciente fibromiálgico, ele tem pontos dolorosos em vários locais do corpo e que esses pontos, eles vão se sobrepondo e aparentemente parece uma dor generalizada. Por eles se sobreporem. E são pacientes que têm alterações do sono, das emoções, da percepção sobre a pele. São pacientes com mais sensibilidade. Então, é um paciente que ele interpreta a dor de forma diferente de outro paciente. Quais seriam as causas da fibromialgia? Então, nós ainda não temos causas específicas, mas nós temos direcionamentos. Pacientes com história de dor crônica na família, pacientes com antecedentes de infância com enxaqueca, dismenorreia nas mulheres, pacientes com quadros repetitivos de dor e ansiedade. Então, são todos pacientes que, ao longo dos anos, vão ficando crônicos e isso vai sensibilizando cada vez mais o cérebro ao ponto que o paciente desenvolva a síndrome fibromiálgica. E essa síndrome, além dessas alterações, ela consta também com alterações da memória, da percepção das emoções, do cansaço. Ela pode estar associada a uma fadiga generalizada. Muitas das vezes o paciente nem inicia um quadro de dor. Ele inicia um quadro de síndrome fibromiálgica com uma fadiga generalizada. Ele tenta relacionar uma lesão ou a um excesso de exercício ou trabalho, ou até uma carência de vitaminas. Mas são pacientes que não têm essas alterações e iniciam com essa fadiga. Então, pode ser um primeiro sinal de uma fibromialgia. Então, são sinais sui generis e que às vezes o paciente só entende isso ao longo dos anos numa consulta adequada, abordada por um médico especialista em dor, onde nós vamos lá no âmago daquele paciente diagnosticar e ver o tempo de lesão, ver como isso começou, porque nós temos mecanismos de interpretar aquilo que ele sentiu e direcionar para o nosso diagnóstico. Doutora, estamos falando aqui sobre a fibromialgia. Para quem está acompanhando em casa, o tema aqui é sobre medicina da dor. Nós vamos falar sobre vários tipos de dores e no final a doutora vai falar sobre as opções de tratamento. Para a gente não ficar falando do tratamento de todas as doenças, ela vai falar depois de uma forma geral quais são as opções, as alternativas de tratamento, certo? A gente vai entrar aqui em outro tipo de dor agora, vamos dar continuidade
vamos falar sobre um outro tipo de dor. Você falou sobre a dores nas costas, né? Eu recebo muito as minhas pacientes com queixa de dor na lombar, mas por um ponto específico, um motivo específico, que é a má postura. Mas quais seriam as outras causas para essa lombalgia? Então, a dor lombar é a queixa mais comum hoje e ela resulta de diversas causas. Primeiramente, um fator mecânico, né, uma sobrecarga de atividade nessa região, a realização de atividade física inadequada, sobre má postura, ou de uma fraqueza nessa musculatura e o paciente é acometido de muito tempo sentado no trabalho, muito tempo numa postura errada, mas com a musculatura fraca, com a musculatura sem um tônus adequado. Então, a gente associa esse tipo de dor a uma lesão muscular ou uma lesão ligamentar. Outra causa são as hérnias de disco, que acometem a população. Na maioria das vezes, ela está relacionada não só às dores nas costas, mas às dores com irradiação associada às doenças do nervo ciático, da cadeia do nervo ciático. São dores com outros sintomas, dores mais complexas e que envolvem os nervos. Outra coisa são as artrites, que também podem ser acometidas nas vértebras, que são as formações também dos famosos bicos de papagaio. E que, na verdade, eles são os osteófitos, são uma proteção do organismo frente à sobrecarga e eles vão tracionando a musculatura e vão formando os bicos de papagaio. E isso gera uma dor importante, intensa na população. Nós temos também doenças mais complexas, como a espondilite anquilosante, que é uma forma mais grave de artrite, é uma doença autoimune que merece um tratamento adequado. Nós temos também as alterações estruturais, as escolioses, as cifoses, as lordoses. Nós temos a nossa própria característica feminina, né, brasileira, é uma característica mais hiperlordótica, porque o nosso biotipo é um biotipo mais brevilíneo, diferente das europeias, que são longilíneas. Então, nós temos uma tendência maior a fazermos essa lordose ou até hiperlordose. Nós temos as dores geradas pós-gravidez, também na região lombar, que são agravadas pelo aumento da sobrecarga, né, pelo bebê, e que aí causam a hiperlordose. Então, assim, são fatores que pioram depois a dor numa paciente do sexo feminino. Doutora, vamos falar agora sobre dores faciais. Focando em forma bem pontual as doenças, as dores, para depois a gente no final falar sobre tratamentos, mas vamos saindo um pouco da parte da lombalgia para as dores faciais. Diferencia qual é o termo, né? Cefaleia e enxaqueca. Diferencia esses termos para a gente entender um pouco mais, né? O que é cada uma dessas doenças. Então, as dores faciais, orofaciais, elas acometem as dores na região da face, da mandíbula, da ATM, da boca e dos dentes. Toda essa região, ela também tem uma associação íntima com a região atrás da orelha, a região retroauricular, onde se inserem também alguns músculos da região cervical. Então, sempre que nós avaliamos um paciente com dor orofacial, é importante que a gente siga essa avaliação também para a região cervical, para descartar qualquer alteração oriunda da cervical e que esteja refletindo na região frontal e da face. Então, as dores mais frequentes na região orofacial são as dores da articulação temporomandibular, que é a famosa DTM, por uma disfunção, por uma má oclusão de um dente, a mordida errada, pelo bruxismo que ocorre na região, no período noturno. Então, tudo isso sobrecarrega essa região da articulação temporomandibular, tensiona os músculos e faz dar dor intensa
intensa, fazem causar dores intensas nessa região e o paciente necessita um tratamento adequado. Outro tipo de dor importante na região orofacial são os diversos tipos de cefaleia e a cefaleia, que é a cefaleia enxaquecosa, que é um tipo de cefaleia com características especiais. São pacientes que, além da cefaleia, ele tem alterações visuais, alterações gástricas também, que eles podem estar associados, náuseas, vômitos, escotomas, que são aqueles pontos brilhantes. São pacientes que têm crises frequentes, podem ter crises 3, 4 vezes na semana e que são pacientes que têm que serem tratados pelo tratamento adequado para a cefaleia tipo enxaquecosa e não é o tratamento convencional de uma cefaleia tensional associada à tensão. E a cefaleia enxaquecosa, ela também tem uma característica de uma dor nocidisplásica, que é esse paciente com alterações sensoriais e emocionais, que desenvolve a cefaleia associada a quadros de estresse, a quadros emocionais, a quadros ligados à dismenorreia. Então, são pacientes que eles têm que ter uma abordagem multidisciplinar. Tratar dor, na maioria das vezes, não é um tratamento único e específico do médico, é um tratamento multiprofissional. E esse tipo de cefaleia, como a cefaleia enxaquecosa, é uma cefaleia que deve ser tratada por uma equipe multidisciplinar, porque é um paciente que tem esses outros tipos de alterações. Então, a enxaqueca, ela tem realmente, requer, né, uma abordagem, falou, multidisciplinar. Nós vamos falar depois sobre mais tratamento, ainda falando sobre dores faciais, doutora. E a neuralgia do trigêmeo, o que vem a ser? Então, a neuralgia do trigêmeo é uma dor de característica intensa, é uma das principais causas de dores intensas. Na Segunda Guerra Mundial, era até causa de suicídio nos soldados por falta de tratamento, porque é uma dor lacinante, é uma dor na face, incoercível, de forte intensidade e que ela geralmente acomete apenas um dos lados e ela pode ser desencadeada por algum tipo de estímulo, escovar os dentes, mastigar, o abrir da boca, o bocejar pode gerar esse tipo de dor, que é o acometimento do nervo trigêmeo. E para esse tipo de dor, nós temos tratamentos específicos, porque os medicamentos e analgésicos comuns não alcançam esse tipo de dor intensa e lacinante por ser um comprometimento do nervo. Então, há o tratamento específico, mas é uma causa importantíssima de dor na face. Doutora, você pode falar um pouco da sua rotina de trabalho, de atendimento, desde a consulta até o diagnóstico? Com o paciente que te procura, que busca um tratamento, um diagnóstico para a dor, né? Então ele vai ter que passar por uma consulta. Como que acontece? Vou tentar falar para as pessoas entenderem brevemente como que acontece a sua rotina de atendimento. Então, em nossa rotina de atendimento, quando o paciente vai para a medicina da dor, nós realizamos uma consulta clínica, é uma consulta de uma abordagem um pouco mais longa do que de uma consulta clínica tradicional. Por quê? Porque geralmente os pacientes estão acostumados a levar o exame e o médico ver e tratar o exame. Ah, doutor, eu tenho uma dor e eu trouxe aqui o meu exame. O seu exame é a terceira parte da nossa consulta. Eu estou perguntando sobre a sua dor. Muitos dos pacientes não sabem relatar a dor porque ele está tão acostumado a direcionar a dor para um exame ou já chegar dizendo, nossa, mas eu tenho muitas hérnias de disco. Mas nem sempre o grau de lesões é o grau de dor. Um paciente pode ter vários tipos de lesões e ter um grau de dor não associado a essas lesões. Da mesma forma que o paciente pode não ter lesão orgânica alguma, mas a dor é uma experiência sensorial e emocional e ter uma dor nível 10. E para realizar esse diagnóstico, como seria? Então,
Nós temos o nosso consultório, onde nós realizamos a consulta clínica, fazemos essa consulta, avaliamos o paciente da parte da anamnese, da história dessa dor, realizamos os testes, os exames físicos adequados e solicitamos ou já olhamos os exames que esse paciente já tem. Na maioria das vezes, a gente... Se não for um paciente que já vem em acompanhamento, nós precisamos solicitar exames de sangue para avaliar a parte metabólica, avaliar as taxas, ver se ele tem alguma coisa orgânica também que mereça ser tratado. Por quê? Porque um paciente, por exemplo, com fibromialgia que queixa de fadiga, eu preciso também descartar qualquer alteração orgânica. Então, é uma consulta que envolve a anamnese, o exame físico, e a solicitação de exames e a proposta terapêutica. Cada paciente com cada tipo de dor tem um tipo de proposta terapêutica. Por exemplo, nós temos o tratamento com acupuntura, para alguns tipos de paciente. Nós temos um bloqueio chamado bloqueio simpático venoso, que é uma medicação realizada endovenosa para uma dessensibilização da dor em geral, feita através de anestésico. Então, isso para um paciente que tem queixa de dor nível 10, ele vai ficar um paciente com menos sensibilização. Então, nós conseguimos tirar esse fator a nível cerebral e assim conduzir melhor o caso. Nós temos os bloqueios, tanto os bloqueios na clínica guiados por ultrassom, quanto os bloqueios a nível hospitalar, realizados através da imagem de raio-x que se chama radioscopia. Como funciona essa medicina? Essa é a medicina intervencionista da dor. É um procedimento mais específico, em que o médico está apto a realizar procedimentos invasivos para o paciente. Ou seja, dependendo do seu tipo de quadro de dor, se você tem uma lesão, se você tem uma inflamação, uma hérnia de disco, se você tem uma neuralgia do trigêmeo, se você tem uma lesão no ombro, uma lesão no joelho, uma artrose, nós vamos tratar diretamente a articulação acometida. Os bloqueios funcionam através do anestésico realizado na região articular, onde se passam os nervos. Fazemos inicialmente um primeiro bloqueio, em que nós chamamos de bloqueio teste. Avaliamos, o paciente melhorou 30% ou mais nesse bloqueio teste. Então, significa que é um bloqueio teste positivo. Aonde eu tratei é o local aonde ele necessita melhorar mais ainda. Aí, o que nós fazemos? Nós buscamos a tecnologia, que é a radiofrequência. E essa radiofrequência vai fazer um tratamento em que o paciente vai ficar com 2, 3 anos sem dor. É uma máquina? É uma máquina de radiofrequência. Equipamento que é um equipamento que Esse é o que é o mais moderno que tem lá na sua clínica? O que eu tenho na minha clínica é um aparelho chamado de SIS, Sistema de Indução Magnética. É o que há de mais moderno em termos de energia para o tratamento clínico da dor. Este aparelho, ele trata diretamente as terminações nervosas livres das diversas patologias. Por exemplo, um paciente com hérnia de disco, nós programamos essa máquina, ela gera um campo magnético ao redor desta hérnia para tratar ela. Programamos para o tratamento de uma hérnia aguda ou uma hérnia crônica. Então, ele libera a energia magnética para o tratamento dos neurotransmissores da fase aguda ou da fase crônica, para o tratamento das artroses. Então, essa máquina ela tem uma programação para o tratamento de mais diversos tipos de dores. São mais de 10 programações para tentarmos atingir todo o público que não tem o acesso a um bloqueio intervencionista, mas que quer um tratamento clínico, e que também o público que fez esse bloqueio intervencionista e que associamos esta máquina para uma melhora e uma busca analgésica mais precoce. Então, ela serve tanto para os tratamentos, sobrepor aos tratamentos que nós fazemos no hospital, quanto para um paciente que necessita tratar só clinicamente. É uma tecnologia
moderna e que nós temos apenas em Salvador, e o único local no interior da Bahia é aqui em Itabuna, na nossa clínica de dor. Que maravilha, doutora. Quem tiver interesse de marcar uma consulta e conhecer também as opções de tratamento, deixa aqui sua rede social para que as pessoas conheçam, o telefone também, por favor. Tudo bem, será um prazer atender vocês. Comente com alguém, com seu vizinho, com seu parente que tenha dor. Nós estamos dispostos a tentar melhorar a qualidade de vida de vocês, porque viver sem dor é uma vida com mais qualidade. Mesmo que você não fique 100% sem dor, com certeza você terá condições melhores para ter melhor qualidade de vida e viver melhor. Nós estamos na clínica Centro Médico Acácio Cardoso e na Intermed. Atendemos sobre o Instagram Joseane CSSC e doutora Joseane CSSC, e depois informaremos aqui o contato por telefone. Muito obrigada e estamos à disposição. Doutora, a gente que agradece. Poderíamos ficar horas aqui falando, porque são realmente vários tipos de dores, mas assim, deu para contemplar um pouquinho de cada, né? Então, quem tiver interesse, visita a página da doutora, a clínica, e agenda lá a sua consulta, certo? Muito obrigada. E agradeço imensamente a oportunidade. Imagina. Nós gostaríamos de agradecer também a vocês que acompanharam até o fim essa entrevista, que estão curtindo, compartilha aí com quem precisa dessa informação, tá? E também deixamos vocês aí, entra em contato no Instagram da TVI, @TVI Play, ou meu, Priscila Cel LPF, e deixe a sua dica, a sua sugestão de tema para as próximas entrevistas. Não se esqueça que a gente tem um encontro marcado toda terça-feira às 10h30, então até lá. Olha, depois dessas dicas aí sobre saúde, a gente retorna aqui com as nossas dicas e destaques do dia. O que está acontecendo então na Bahia neste momento? A Bahia está recebendo então, a partir desta terça-feira, a primeira edição de um congresso, o Encontro Internacional de Energia no Centro de Convenções em Salvador. A nossa capital baiana está sediando então esse encontro, um encontro bem bonito, bem bacana, que vai movimentar também muito dinheiro aqui para o nosso país. Além de que muita parte dessa renda, uma parte muito grande, ela vai ser destinada também aqui para a Bahia, ou seja, os negócios vão aí, olha, se implementando, e quem sai ganhando com tudo isso é a gente, né? Recebendo aí essa quantidade de pessoas que vêm para esse encontro internacional. É a primeira edição, então, desse encontro internacional voltado aí para as diversas formas de energia produzidas aqui no Brasil. O International Brazil Energy Meeting acontece, então, a primeira edição a partir desta terça-feira. Vai contar aí com 15 dias, então, desse encontro cheio de negócios. É um evento totalmente gratuito. Você aí de casa também, se tiver interesse, se estiver pela capital baiana, já está convidado para saber um pouquinho aí sobre essas novidades. Vai acontecer então aí até o dia 27 de março essa exposição, mas as empresas estarão ali em Salvador, olha, por 15 dias. Então dá para você também ampliar os seus negócios. A organização estima também atrair 6.000 visitantes, entre os expositores nacionais, os representantes também de pelo menos 20 países, e além de movimentar ali cerca de 250 milhões somente com a rodada de negócio. Ou seja, a gente recebe aí essa grande quantidade de pessoas aqui na Bahia para esse momento também especial, né? A gente sabe que fomenta a nossa economia, os olhos ficam voltados aqui para a Bahia. Que recepção calorosa aí as baianas, com muita cor, com muito axé, muita alegria. E a gente fala numa alegria de fato de Salvador. O Centro de Convenções de Salvador sempre recebe, é sempre sede de grandes eventos. São momentos assim que marcam aqui para a nossa Bahia. A gente sabe o quanto a Bahia ela recebe de braços abertos. A Bahia é um lugar acolhedor.
E quando a gente fala, então, de energia, a gente fala de transformação de novas fontes ali, olha, sustentáveis e que, além de tudo, grandes empresas estão presentes aí no local, querendo fazer investimento. E a gente gosta, né, de falar de investimento, porque a gente sabe que a economia gira e a economia gira, chega dinheiro para mim, chega dinheiro para você de casa. A gente vai estar aí, olha, com a economia melhorando. Então, está acontecendo aí a partir de hoje. Inicia então esse encontro internacional de energia com cerca de 20 países presentes, ou seja, 20 aí empresas que estão ligadas aqui com o Brasil, que sabem a importância então da economia, que sabem e querem melhorar, inovar também. Você, empreendedor deste ramo, é uma super oportunidade também, tá? Então vai aí até o dia 27, 25, 26 e 27, dá para você estar dando um pulinho no Centro de Convenções de Salvador e logo após esse período estar entrando em contato aí com essas empresas e aprendendo um pouco mais, trocando ideias de negócio, ampliando ali os seus negócios, porque essa é uma feira muito bacana, é um evento muito bacana e dá para você, empreendedor, conseguir aí, olha, ampliar os horizontes, integrar. A gente sabe que essas empresas com essas reuniões, palestras e negócios ali, a gente faz a integração. Então, algumas empresas ali fazem parcerias, outras empresas ampliam os seus negócios. Então, é muito bacana. E a gente vê aí nossas baianas com toda a alegria, com todo o carisma do mundo, recebendo todo mundo ali em Salvador. Olha, um outro assunto que eu também quero falar com vocês, então, é sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele começa, então, a ser julgado nesta terça-feira, 25 de março. Ele começa a ser julgado pelo STF. Ele será julgado, então, pelo Supremo Tribunal Federal. A análise envolve, então, o caso de 8 denunciados ali pela Procuradoria-Geral da República, PGR, acusados, então, na tentativa de golpe de Estado no ano de 2022. Conforme a apuração também, no primeiro momento, a primeira turma da corte, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino, avaliará também a admissibilidade da denúncia da PGR. Se a denúncia for aceita, os acusados, então, eles se tornarão réus e serão processados judicialmente. Os ministros, eles terão aí até 3 sessões para deliberar. A primeira começa, então, nesta terça-feira e deve finalizar ali por volta das 12 horas. Então, até o meio-dia já tem ali, olha, uma avaliação preliminar. A primeira parte, a primeira sessão. Pela tarde, então, se inicia a segunda sessão e amanhã, pela manhã, na quarta-feira, 26 de março, terá mais uma audiência. O fim do julgamento, então, é que decidirá se eles irão ser absolvidos ou condenados. E caberá, então, a esses ministros definir as penas e os crimes por qual cada um deles vai ter que ser punido, que vai pagar. Os denunciados estão sendo indiciados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. E também é considerável um prejuízo ali e deteriorização de patrimônio tombado, ou seja, ele já está sendo julgado nessa primeira sessão pelo Supremo Tribunal Federal, vai até o meio-dia, retorna então pelo período da tarde para a segunda sessão, a segunda audiência, e amanhã pela manhã finaliza. Amanhã acontece então a última audiência para entender e ser decidido através dos ministros, então, se eles serão absolvidos ou condenados aí à punição. A gente fica agora na expectativa. Esse é um assunto que vem movimentando aí nas redes sociais também, as pessoas comentando muito, querendo entender, vai ser indiciado ou não, o que irá acontecer, vai ter punição, como será feito? Então serão essas 3 audiências divididas aí, olha, 3 sessões. A primeira agora nesse período da manhã vai até meio-dia, outra período da tarde e amanhã tem mais uma. Vale ressaltar que uma mulher também já foi identificada
ela que pichou, eu trouxe aqui para vocês, mostrando ali, ela pichou então a estátua que fica lá na sede dos Três Poderes em Brasília. Ela colocou "perdeu Mané". Ela disse que foi uma frase ali muito triste, que ela se arrepende, mas infelizmente o arrependimento não muda o que aconteceu. Então é um outro fato também que a gente coleciona ali de momentos relacionados a isso, né? A essa tentativa de golpe, ou não foi tentativa de golpe. Uma outra pessoa também já foi identificada pela polícia, o rapaz que pegou ali a réplica da Constituição Federal. Ele pega ali nas mãos, mostra as pessoas que estão por ali naquela manifestação. Ele disse então que ele pegou porque ele entendia que era um exemplar. Ele entendia então que se tratava de algo de extremo valor e que as pessoas iriam apedrejar, as pessoas iriam ali destruir esse exemplar. Então que ele pega, leva para sua casa na tentativa de conter ali os ânimos e de que as pessoas conseguissem também se manter ali, olha, distante deste exemplar. Após alguns dias, ele devolve para a Polícia Federal, porém, ele está sendo indiciado aí, olha, tentativa também de roubo, golpe, organização criminosa. E a gente sabe, foi uma cena aí protagonizada que infelizmente foi realmente feio. A gente vê ali, olha, a réplica da Constituição Federal, que assegura os nossos direitos, que trouxe tantos direitos a nós. E a gente observa ali que infelizmente a humanidade caminha para essa perda realmente. Olha, a mulher, pode colocar aqui pra gente essa imagem aí, olha, a moça escreveu ali, "perdeu Mané". A gente observa ali que é um crime contra a humanidade de fato, é algo muito triste. Eu acredito que existem diversas formas de manifestar a sua indignação, a sua raiva, ela precisa ser contida, tá? A gente não pode misturar o que é um direito da gente com o que a gente acha ter liberdade. Não dá para confundir. Eu falo a gente porque existem sentimentos. Claro, você vota em um partido, ou você é pertencente, se identifica com outro. Não importa quem esteja no poder. Você tem que respeitar o processo em que a pessoa ela entrou ali na presidência. Claro, existem as pessoas que não simpatizam, não são simpatizantes ali com o atual presidente, que por isso foram às ruas, queriam também pedir ali um golpe de Estado, ou na tentativa então de fazer um golpe de Estado. E a gente observa aí que, independente das suas escolhas políticas, o respeito e o nosso respaldo, ele tem que permanecer, né? Então, que seja aí julgado da forma correta, claro que com muita justiça, com muita veracidade dos fatos, sem que nada seja aumentado e que a gente consiga então ter aí a ordem e a decência democrática. Eu acho que a democracia é um ponto que as pessoas precisam lidar mais e lidar de uma forma honesta. As pessoas precisam entender que nosso direito, ele termina quando o do outro começa. Então, as pessoas votaram, as pessoas escolheram. Se você está querendo ou não está querendo, não é essa a questão. A questão, de fato, este é um exemplar. Esse exemplar, ele merece ser respeitado. Além de tudo, a gente agora se encontra numa posição onde o ex-presidente, ele passa por esse processo de julgamento, que seja julgado da forma correta. É a nossa esperança pelo Brasil, que tenha justiça realmente, a punição ela seja ali para o que aconteceu. E a gente agora fica na expectativa para quando essa terceira sessão finalizar, trazer atualizações aqui então para vocês. Olha, um outro caso também que eu quero falar aqui com vocês é sobre a CBF. O Enaldo Rodrigues, ele foi reeleito presidente, então, da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O baiano, então, o Edinaldo Rodrigues, ele foi reeleito aí por aclamação na manhã de ontem. Então, assim, a Bahia se alegra aí, olha, por essa reeleição. O dirigente foi o único candidato também à presidência. Então, ele já tinha esse desejo, as pessoas entendiam ali que é um cargo realmente bem difícil, bem puxado.
Ele foi um candidato único, então ele se reelege, fez um bom mandato ali, né? A gente fala que é um bom mandato nesse período, então. E ele tem aí, olha, o seu mandato até março de 2030. Ele recebeu votos favoráveis aí em todas as 27 federações de todos os 20 clubes de Série A e também 20 clubes de Série B, sendo reeleito aí com 100% dos votos do colégio eleitoral. Vale também mencionar, gente, que ele tem direito a mais uma reeleição. Portanto, ele pode ficar aí até 2034, hein? O campeão do mundo com a seleção brasileira, o ex-atacante Ronaldo, ele chegou também a declarar ali o seu apoio e a sua vontade de estar como candidato à presidência, mas acabou anunciando ali, olha, a sua desistência por falta de apoio das federações. Então, o Edinaldo, ele foi reeleito. O Ronaldo, o atacante aí da seleção brasileira, ele despertou esse desejo, tinha essa vontade, então, de estar ali na frente. O Ronaldo, fenômeno. E agora ele disse, olha, eu não quero mais, já que as federações, elas não estão ali prestando apoio. E logo em seguida, ele declara o apoio aí ao baiano Edinaldo Rodrigues, que foi reeleito, então, pela CBF. Olha, uma outra coisa que eu quero falar aqui com vocês, nesse mesmo ramo aí, nesse mesmo contexto de Bahia, de alegria, a gente vai falar agora também de uma operação da Polícia Federal que foi feito, ele foi deflagrado no aeroporto, então, de Salvador. Aconteceu, então, entre os dias 21 e 23, uma operação ali e passageiros foram presos após a tentativa de embarque com drogas. Ou seja, a gente sabe que nesses aeroportos maiores, não que nos pequenos não tenham, mas a quantidade ali de tudo aumenta. E uma outra coisa também que eu quero falar aqui com vocês, juntamente com essas pessoas que foram presas, é que uma facção criminosa corrompia aí os agentes da Receita Federal para a liberação, então, de cargas de droga. A gente sabe o seguinte, todo meio tem corrupção, não é só política. A gente sabe que a coisa tá difícil, as pessoas, elas tentam corromper ali umas outras cada vez mais. E o dinheiro chama, o dinheiro é um atrativo. A gente olha esse jatinho aí, olha a quantidade de droga dentro desse jatinho. Uma quantidade exacerbada. O esquema de tráfico de drogas, então, que ia para a Europa e vindo da Europa, partia então de Roraima, era operado ali por meio de subornos, então, no Aeroporto Internacional de Boa Vista. Havia conversas ali entre membros de uma organização criminosa e uma célula especializada para o despacho, então, de cargas milionárias de cocaína. Foi sugerido também que essa ligação, então, ali de membros de organização criminosa e esses despachantes de carga, eles tinham ali ajuda de agentes da Receita Federal corrompidos. A Polícia Federal já fez uma investigação e conseguiu ali, olha, manter então em sigilo, tudo bonitinho. Quando eles imaginaram que iam embarcar, a operação ela inicia. O esquema de tráfico de cocaína acabou sendo desvendado aí pela polícia, que envolve também um administrador do aeroporto de Boa Vista, em Roraima. Ele é acusado, então, de ajudar a célula a encaminhar cargas, então, de cocaína para a Europa, recebendo aí 250 mil por viagem viabilizada. As investigações revelaram também que as drogas eram enviadas em voos particulares para a Bélgica e, em seguida, eram encaminhados para a Grã-Bretanha por via terrestre. Além disso, foi descoberto também que um agente da Receita Federal recebia mais 500 mil por cada liberação de voo feita através do tráfico. Essa metodologia que é utilizada por essa organização criminosa para o envio ali de cocaína via marítima é denominada hip-on, hip-off. E por meio dela, a carga ilegal é escondida na carga lícita sem que o exportador então saiba. Os criminosos, neste caso, eles optavam ali por uma carga de cerâmica, madeira ou então vasos sanitários, com a tentativa de driblar então a fiscalização.
já que esse tipo de produto ele não fica ali nos radares de fiscalização. Ou seja, o negócio já estava todo montado ali, o cerco estava todo montado. Eles conseguiam mandar aí essas drogas para a Europa, ficava ali na Grã-Bretanha, eles enviaram então ali para todo o continente europeu. E o que acontece? A polícia descobre então que o presidente, o diretor então ali, ele estava cuidando desses envios, facilitando, colocando ali em vaso sanitário, porque a fiscalização não iria então subentender que poderiam estar ali as drogas. O diretor do aeroporto de Boa Vista, em Roraima, é quem facilitava tudo isso. Ele ganhava R$250 mil a cada operação viabilizada. Tinha mais um agente da Receita Federal também que ajudava em tudo isso. Então a gente observa aí, olha, a confusão que fica, porque a corrupção ela existe, o dinheiro ele tem esse poder, né? Ele vislumbra. O dinheiro, quando você vê aquela quantidade na sua frente, imagina. Então eu falo os dois pontos, mostro os dois lados da moeda, para que agora quem pensa, quem imagina, quem cogita ou quem deseja, vendo a punição, vendo agora a prisão, vai entender que não compensa. Então é aquele velho ditado, aquela velha frase clichê, o crime não compensa. O crime não compensa e o crime nunca vai compensar. E isso também a gente observa, a gente entende, porque assim, a gente falou agora a manhã inteira aqui sobre diversos casos, e dentre eles, casos aí, olha, ligados também à polícia, e até mesmo os casos que são relacionados aí à milícia do Rio de Janeiro, principalmente, que é a pior, que a gente fala assim, em termos de crescimento, em termos ali, olha, de treinamentos até mesmo para esses elementos, para que eles tenham um treinamento policial, um treinamento tático, ou seja, consigam ali fazer esses confrontos, enfim, é difícil. A gente fala de Brasil, a gente fica na expectativa de mudança. Continuando nesse mesmo link aí, a gente vai falar também sobre passageiros que foram presos. Eu comecei aqui dizendo com vocês, passageiros que tentavam ali embarcar então com droga para outros países e outros estados. Aconteceu aí desde o dia 21, essa operação se inicia. E essa operação foi finalizada hoje, no dia 25 de março, pela Polícia Federal, que realizou aí uma série de operações com voos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, dentro do Aeroporto Internacional aqui de Salvador também. Resultou em prisões significativas também, e durante essas ações, 2 passageiros foram detidos aí por tráfico de droga, uma grande quantidade de droga encontrada ali na mala, e além de tudo encontrado também aqui em partes da roupa. Sutiã da mulher, a cueca também do homem tinha. A polícia identificou ali, então, através dessa investigação, que esses 2 passageiros iriam embarcar, fazer um voo, um passeiozinho para o exterior. Mas esse passeiozinho ali, olha, tinha uma carga e, meu irmão, uma grande quantidade, hein? Imagina aí, como é que a pessoa tem coragem para isso, né? Teve também uma prisão em São Paulo que resultou ali na prisão de um rapaz, um homem, um idoso de 72 anos. Ele, então, estava ali com a grande quantidade de drogas em 2 malas. As malas, meu Deus, cheia de droga, uma quantidade muito grande de cocaína. E ele, então, é natural da Austrália. Ele estaria fazendo esse transporte. Vinha da Austrália para o Brasil, ia para outros países, fazia, então, aí, olha, esse suporte. Ele viabilizava, então, essas entregas ali das drogas. O suspeito, ele tinha também a intenção de levar ali essa droga escondida dentro de lençóis, dentro das malas que ele estava no aeroporto. Ele então levaria de São Paulo, do Aeroporto Internacional de São Paulo, até a Suíça, essa quantidade de droga. A segunda prisão também aconteceu lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, de uma mulher brasileira que ela estava prestes, então, ali a embarcar para a França. Ela foi encontrada também com 2 malas, contendo aí cocaína impregnada e um material semelhante aí à borracha, que envolviam ali objetos perfurantes. Além disso, 2 indivíduos também que possuíam mandados de prisão em aberto, eles foram capturados enquanto eles faziam ali, olha,
procedimento migratório. Essas prisões, elas foram realizadas pela Polícia Federal, com o apoio também ali dos cães farejadores, que fazem um excelente trabalho. A gente sabe a importância desses cães farejadores ali na identificação, com o apoio também de toda a equipe que faz parte ali do raio-x e o espectrômetro também, que são técnicas que ajudaram ali a identificação e a interceptar essa quantidade de drogas. Ou seja, é uma equipe ali montada com estratégias para, então, dificultar e interceptar, então, essas drogas. A gente fica na expectativa agora ali para que continue sendo feita. Essas investigações, elas não podem parar. Essas operações aí, elas devem continuar, porque a coisa está séria. A gente precisa de mais segurança. A gente precisa que esses agentes policiais, eles estejam realmente combatendo o crime, porque o cidadão de bem, ele necessita ter essa paz, né? Ele necessita ter uma viagem tranquila, ele necessita ter esse respeito. E sair de casa, ele tem o celular dele, ele vai ligar para alguém, tem que sair escondendo o celular? Não. Porque o celular, quando ele é roubado, ele é furtado, ele é levado lá para a boca de fumo e a pessoa faz a troca. Então, assim, a pessoa que faz o roubo é normalmente a pessoa que tem um vício na droga. A pessoa que leva a droga ou a pessoa que traz está aumentando cada vez mais. E, além de tudo, o tráfico de drogas é um crime, assim, que a gente observa que ele é alimentado pelo uso, pela dependência. Então, assim, o traficante não é só quem manda milhões, quilos, toneladas para outro país ou que recebe aqui no Brasil. O traficante é também quem faz o uso. É quem também apoia, aplaude e aceita. Então, essa mudança, ela tem que partir de nós. A gente tem que combater, sim, e a gente tem que buscar por mais segurança, não só aqui na Bahia, em todos os estados, no nosso Brasilzão, que merece, e que a gente consiga, então, aí, olha, continuar tendo essas notícias positivas, essas operações deflagradas, diminuindo esses riscos aí, então, e desestabilizando, enfraquecendo essas organizações criminosas. Olha, a gente está chegando ao fim, chegamos aqui ao fim de mais um dia especial, um dia gostoso na sua companhia, uma manhã deliciosa que eu tenho certeza que amanhã a gente volta e você vai estar aqui. Você vai estar presente, amanhã é dia de PQP com Tonela, que sempre traz diversas informações para a gente. E amanhã é dia também do Entenda Direito com a Abraham Feldman. Aquela sua dúvida sobre direito, então, esse é o momento de você aí de casa, olha, se inscrever no canal, ativar o sininho, amanhã a gente volta. Continuamos aqui a nossa programação com muito esporte e já Alerta Cidade, Denilton Santos. Um beijo especial, fiquem com Deus e até amanhã.